Musas maravilhosas, boa noite. Tudo bem com vocês? Continuo esperando que sim. Vamos voltar aqui a nossa live. Não deixei salvo outro pedaço, não sei o que aconteceu. Caímos. E agora a gente vai aguardar aí a Karina. Oi, Kelly, bem-vinda. Vamos falar hoje sobre um assunto delicioso, sobre mulheres modernas e espiritualidade. É um papo bom, hein, garota? Karina chegou aqui. Foi? Ah, garota! Tô aqui. Muito que bem. Acho que agora vai. Vamos, vamos. Vamos, dá tudo certo. No final dá tudo certo. Tranquilo, Sexta-feira à noite, internet dá dessas. sem problemas. Acontece. Eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Perfeito, Li. Muito bem. Kelly também tá ouvindo bem. Entramos aí, Lu, tá tudo certo? Todos nos ouvindo? Então vamos lá. Você estava dizendo de todo o seu processo, que você foi lá, se formou em enfermagem, foi para a área de turismo, foi trabalhar com banco, e aí começou a bater esse negócio de terapia ali, mesmo quando você estava fazendo outras coisas, e foi em 2017 que você fez o seu primeiro curso dessa área toda. Estávamos neste momento quando deu essa doideira na internet. Qual foi aí esse primeiro curso? Conta. Então, esse primeiro curso foi um curso relâmpago, assim, de apometria, né? E eu me apaixonei pela técnica, me apaixonei por tudo que envolve, por todo o amor que envolve essa técnica, né? E comecei a estudar, depois eu fiz um curso de um ano e meio. Nesse meio tempo eu já exerci, já trabalhava numa casa apométrica, 100% apométrica. Aí fui buscar outros cursos, fui buscar mesa radiônica, foram aparecendo outras circunstâncias, o baralho cigano apareceu assim de uma maneira muito linda também, eu agarrei com muito amor. E a impulsoterapia que hoje é, assim, é uma técnica que vem da apometria, mas que de uma forma muito especial me foi apresentada pela espiritualidade de uma forma completamente diferente. Então, hoje, cada atendimento é uma coisa nova, é um aprendizado novo. Eu estava falando para uma pessoa hoje sobre isso. E é só gratidão. Quando a gente tem esse chamado mesmo, a gente abraça com fé, com amor, muitas pedras no caminho, mas a gente vai, chuta umas, pega outra e joga para trás, Sim. e aí a gente vai levando. Mas quando a gente tem esse chamado, né? Então, para mim é muito sério, eu falo com muita seriedade, mas também é muito prazeroso poder fazer algo que te beneficia também, porque toda vez que eu sento numa mesa radiônica, que eu aplico uma apometria, que eu faço uma impulsoterapia, ali eu também falo isso sempre e é uma verdade para mim. Estou extremamente curada também. Quando eu abro um Sim. baralho, quando eu abro um baralho cigano, as mensagens que vêm são muitas vezes para mim também. Então eu sou muito grata. Tem uma coisa que eu sempre falo, assim, né? Para quando. Acho que, num geral, em qualquer tipo de terapia. Eu acho que a terapia acontece quando a gente se ouve. Então, quando a gente está antenado essas questões e está, né, no processo de atendimento, ou seja, qual terapia, né, esteja acontecendo, você está falando, mas você está se ouvindo. E aí aquilo sempre vai ressoar na gente, né? É muito interessante. E o que eu percebo hoje, acho que você que atua dentro dessa área pode até me dizer mais, é o quanto, é, principalmente as mulheres, que é meio que o público que acaba estando por aqui, tem buscado mesmo esses caminhos alternativos. Porque acho que se a gente for voltar
há 20 anos, vai, que nem é tanta coisa assim, é, é uma coisa que a gente fica pensando que não existia possibilidades. Se você falasse que eu vou numa mesa radiônica, você falava sobre isso. Eu ouvi falar de Teta Healing, eu ouvi falar sobre constelação familiar. É, tudo isso são ferramentas que, com toda certeza, já existiam há muito tempo. Mas acho que as próprias mulheres, que acho que são as que mais usam dessas ferramentas, isso foi ficando mais popular e a gente foi podendo falar sobre isso sem ser um tabu. Porque eu tenho a sensação, eu não sei se isso para você, de como falar de religião. Religião não, que não é sobre uma religião específica, mas cuidar da espiritualidade às vezes acaba sendo muito tabu, né? Tabu, preconceitos de N situações, né? E, assim, eu achei interessante algo que você falou, que nós mulheres somos as que mais procuram esse tipo de terapia, né? Hoje em dia, eu já sinto uma mudança, nessa questão dos homens estarem mais abertos a buscar algo complementar. Eu tive a oportunidade de atender bastante homens, tanto quando eu fazia o trabalho voluntário, quando em consultório. Hoje eu vejo que a liberdade que eles têm de buscar, porque aí foge, a gente vai entrar na questão do machismo, nessas questões. Sim, Hoje em dia, porque são vítimas também, né? e hoje em dia eles estão muito mais empoderados também nessa questão. Não, eu tenho que me cuidar de todos os lados, né? Então eu acho que Sim. isso vem trazendo também muitos benefícios, inclusive para os relacionamentos, porque se a mulher busca, o homem busca a sua parte religiosa ou a sua parte energética, consequentemente o casal vai ser mais equilibrado, né? Então eu acredito que isso venha mudar muito para os próximos anos. Tenho conhecidos, tenho pessoas que eu conheço do ramo holístico que fazem trabalhos específicos com homens, que eu acho isso muito legal. Sim. Despertar do masculino, né? Eu acho muito legal esse movimento masculino também acontecendo para trazer um pouco mais de sensibilidade para esse lado que antigamente os homens não podiam olhar, né? Então Muito, muito. eu fico muito feliz. E aí a gente também tem N possibilidades, né? Hoje a gente fala do xamanismo, das medicinas da floresta, que vem com uma força para ajudar muito essa questão do masculino dentro do nosso contexto espiritual. Não digo nem religioso, mas espiritual mesmo. É, porque é espiritual mesmo, né? A gente olha muito, assim, eu sou muito fã do olhar, principalmente da medicina oriental, né, que traz muitas questões e, e a gente vai percebendo que essa história de yin e yang, luz e sombra, né, o masculino e o feminino, tudo isso, na minha visão de mundo, tá dentro da gente. Então, a sociedade, no geral, é criada e pautada em cima do patriarcado. Isso é indiscutível, né? Não tem como a gente dizer que não. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto, principalmente dos últimos 5 anos para cá, e até esse processo pandêmico, para aquelas pessoas que foram ouvindo esse chamado do tipo, não dá mais para ficar passando por esse tipo de coisa, esse despertar vai acontecendo, né? Homens começam a entender que o feminismo não é contra homem, né? Que o machismo sim faz deles tanto vítimas quanto nós mulheres, e o quanto antes você se cura, né? Porque é uma doença social também, né? O quanto o machismo não leva ao feminicídio, não leva a situações em que as mulheres se aprisionam em doenças mentais absurdas. Então, eu acho que curar disso, mulheres e homens, e a gente entender que não estamos numa guerra de sexos, e sim estamos nesse momento de resgatar e fazer essa conexão para yin e yang interno, e se você deseja ter um parceiro ou uma parceira, isso também vai ser importante, porque isso vai curar todo mundo, né? É um caminho mesmo. Eu acho que para nós mulheres ainda, falando na questão modernidade, na questão que hoje nós somos
né? Extremamente cobrada por todos os lados, né? Primeiro, a questão do físico, a questão de você ser economicamente viável dentro do seu núcleo familiar. Muitas mulheres que também, dentro do seu núcleo familiar, são aquelas que são as mantenedoras. Então, como linkar ou simplesmente conseguir ativar a minha espiritualidade durante todo esse caos que é a nossa vida moderna? Que a gente Sim, sabe, trabalho, muitas mulheres hoje em dia têm jornadas triplas. Como é que a gente triplos. pode, como é que a gente pode fazer para conectar-se com o divino, ou conectar-se consigo mesmo em pequenos momentos durante o dia, né? Quando a gente pensou Sim, nesse assunto, eu fui muito levando assim para o meu dia a dia como eu busco. Porque também a gente não tem o dia, não é porque eu trabalho com terapia holística que eu fico o dia inteiro meditando, tá? A gente tem, sim. E já ganhei asas, né? né? Então não é. Então, como é que eu busco dentro do meu contexto dia a dia essas pequenas conexões? Porque na realidade são pequenas conexões durante o dia que, se você for juntar lá no final do seu dia, tem um somatório incrível de possibilidades, de experiências muito lindas, suas, né? Sim, Então, eu estava pensando sobre isso, né? Quais são as maneiras que a gente consegue se conectar com o nosso espiritual, né? Hoje, nós temos o trajeto aí, vamos falar de trajeto de casa-trabalho. Quem vai dirigindo, né? Há 3 meses atrás, eu estava num trabalho, como é que eu posso te dizer, na Matrix? Mentira, na Matrix, que eu precisava me deslocar todos os dias ao meu trabalho. Eu tinha a oportunidade de ir de carro, então eu ia me conectando dessa forma. Como? sim, Poxa, de manhã eu escutava uma música que eu gostava, que já ia me trazendo um equilíbrio para eu começar meu dia, porque ali você também já vai focando como é que você quer o seu dia. Poxa, aproveita o trânsito, sim, vai se conectando, ou num mantra, ou num ponto, ou numa música evangélica, naquilo que te apetece, naquilo que te acalma, que te liga, né, ao divino. Então, nessas situações, durante esses 3 últimos meses, eu posso dizer que a minha conexão melhorou muito com a minha espiritualidade comigo mesma. Porque foi um momento que eu me encontrei durante o meu dia de extrema conexão. Eu estou ali prestando atenção no trânsito, mas eu estou extremamente conectada. E aí eu fujo, o meu mental foge do trânsito que tá pesado, do cara que não dá seta. Porque se você não faz esse tipo de conexão, muitas vezes você sim. já começa o seu dia esbravejando, mesmo que internamente. Pô, o cara não deu certo. Pô. Então, foi uma maneira que eu encontrei de fazer esses links. É, eu estava brincando com uma amiga esses dias, é verdade. Tem gente que fala que o banheiro é uma coisa horrorosa de energia, né? Pode até ser, mas é um lugar onde eu tenho extrema conexão comigo mesmo, com o divino. Fale o que quiser falar. Ali eu já recebi insights maravilhosos. Nossa, mas o que tem de mulher que precisa ser trancada no banheiro para rezar, que é o único lugar que ela vai ter paz, não é mentira, né? Porque é isso mesmo. É um lugar de descargo de energia? Também é. Mas às vezes é naquele momento em que você consegue fazer isso acontecer, né? Não dá pra, não tem o tempo perfeito. Ontem, quando eu tava fazendo acupuntura, porque eu tô com uma lombar meio zoadinha, uma sinusite um pouco atacada, e a Cláudia, que também é terapeuta holística, mexe com um monte de coisa, além de ser fisioterapeuta de formação, ela falou, uma vez uma pessoa me disse assim, Fia, uma gotinha por dia. Porque você acaba dando litros para as outras pessoas e não toma a sua gotinha por dia. Então, escolhe qual vai ser a sua gotinha por dia, né? E isso é grande força de conexão, porque você se doar para a família, para o marido, para o filho, para o cachorro, para o trabalho, e se você não tirar a sua gotinha, você vai secar, né? E aí você começa a dar aquilo que nem você tem mais. E quando você fala dessa gota, eu vou um pouco mais além, né? É, no- Continuando o papo do banheiro, eu estava tomando banho antes de começar a live, estava fazendo ali não é nem um mantra, né? É só imaginar, irradiar a água dela fazendo uma extrema limpeza nos teus corpos sutis, no seu corpo físico, limpando as suas emoções,
Cara, isso já é uma conexão. A gente quando fala de campo mental, né? Do nosso mentalismo, de mentalizar aquilo que a gente deseja, a força do nosso Sim, é extremamente importante. E a gente esquece isso e sim. acaba desutilizando dessa ferramenta até para o lado negativo da força, entendeu? Ou, Então, se a é gente bacana. começar se a gente começar a pensar que da mesma forma em que eu mentalizo, e aí a gente vai falar um pouco de campo de força lá no finalzinho, que eu vou deixar aqui registrado para vocês uma ferramenta, um campo de força para que a gente se possa proteger nossa casa, nossos animais, nossos filhos, nosso carro. Então, é muito mental essa conexão e ela é rápida, ela não exige muito. Se Sim. você parar para analisar, quando você o vou mentalizar ou vou sentir, tá bom, entendeu? É só a gente sair do automático, isso também é muito importante, né? Porque a gente vai fazendo as coisas do dia a dia num automatismo tão profundo que a gente não consegue muitas vezes sair desse processo do automatismo. Então, É um processo hipnótico mesmo, né? exatamente, eu pego muitos dos meus clientes que eu atendo, é, tem blocos energéticos causados pela questão mental e simplesmente por não analisar aquilo que se faz, porque faz tão automático, vai repetindo aqueles padrões e aquilo forma-se um bloco energético, né? Então, é muito interessante a gente começar a, durante o nosso dia, ter pequenos momentos de lucidez, né? Lucidez que eu digo é um pouco mais voltado para dentro, com essa conexão, porque quando eu volto para dentro, eu me conecto com o meu divino. E isso eu Sim. tenho muito aprendido nos últimos 6 meses, né? Que é muito voltar para dentro, eu me conecto com o meu divino, aí eu subo. Esse é o caminho que eu tenho feito. Eu me conecto comigo, me conecto com o divino, aí eu subo. Então, é, a partir do momento que a gente começa a fazer essas pequenas pausas, introduzindo essas pequenas pausas, essas pequenas conexões durante o dia, isso vai se tornando tão. A gente vai praticando, isso vai se tornando algo importante. Então, a gente vai começando a analisar, Sim. dando mais força, dando mais momentos. Enquanto mais a gente vai dando momentos para essa conexão, mais as nossas conexões vão sendo ajustadas. E aí a gente começa a receber muitos insights. Nós que somos mulheres somos extremamente intuitivas, a nossa intuição começa a dar um boom, né? Então, a gente vai Sim. começando a analisar coisas que antes a gente não analisava. Eu vou falar aqui de um assunto bem interessante que é sincronicidade. Quando eu comecei a melhorar minha conexão com o meu divino e comigo, a sincronicidade, que é a energia que vem através dos números, começou a te falar comigo de uma maneira assim absurda, absurda. Então, será que isso já não acontecia? Pode ser que acontecia, mas eu não tinha a Sim. sensibilidade A percepção. de perceber essas pequenas coisas que são grandiosíssimas durante o dia. Às vezes você está Muito. passando por um processo, você precisa resolver alguma coisa, de repente você olha no relógio 12h12. O que esse 12h12 quer me dizer? Aí isso também vai aguçando a nossa curiosidade. Então, esse start que nós estamos dando aqui, muita gente que não tinha noção do que isso era, agora vai começar a analisar. Depois eu vou deixar o link para vocês de um site que eu gosto muito, que chama Horas Exatas, que dá uma explicação bem completa sobre o que quer dizer aquele horário, o que a energia daqueles números trazem, o anjo referente àquela sincronicidade. Então, isso também vai nos ajudando a nos aguçar e entender que nós somos seres espirituais tendo uma vivência carnal. Ou se você não acredita nessa Sim. verdade, ao menos que você saiba que você não é só carne, que você tem um espírito, que você tem uma alma, e isso começa a fazer sentido em algum momento, né? Ô, Então, Ká, você que teve a oportunidade aí, no longo da sua caminhada, né, de inclusive conhecer algumas religiões, estando dentro, eu sinto hoje, porque conheço mulheres de diversas, segmentos religiosos e tudo mais,
Mas eu não sei, assim, eu tenho percebido que principalmente as mulheres ali, dentro da questão dos próprios evangélicos, que acabam sendo as pessoas que ficam mais fechadas, né, pelas suas doutrinas, muitas mulheres têm caminhado para entender que a espiritualidade não é só o que o pastor fala, não é só uma questão da Bíblia, assim, né? E eu tenho algumas amigas que são, inclusive, da Igreja Batista, que acho que foi aonde você também, né, congregou um tempo, e trazem, assim, um olhar de vida que fala assim, nossa, eu escuto algumas coisas que falam, mas eu não sou cega ao mundo, né? Eu percebo essa energia, eu percebo isso acontecer, e eu vou buscar uma resposta, aquilo para mim vai vir de uma outra lógica. Então, eu acho isso muito forte, porque senão a gente às vezes fala isso, fala assim, mas estou falando porque tem a ver com religiões espiritualistas. Não, né? Eu acho que o que a gente sempre fala, a sua fé, a sua espiritualidade não está ligada à religião que você segue, se conectar com você. E aí acreditar no Deus que você quiser, seja ele Buda, Maomé ou Oxalá, né? É muito maior do que só pensar nesse Deus, é pensar nisso, né? Na água que cai no seu banho, no que transmuta uma energia que você está sentindo. Às vezes, eu sempre falo muito assim, para mim não que importa no que você acredita, se é naquele Cristo pregado na cruz ou se é nesse creme hidratante. Se você dizer que esse creme hidratante é o que te dá força para seguir todos os dias, eu acredito. Porque você botou fé naquilo, né? Eu acho que é muito isso mesmo. Hoje, né, ainda tenho muito contato com as que estiveram comigo na igreja. ah, e assim, você vai vendo também, com o passar do tempo, né, as pessoas vão querendo algo mais do que aquilo que está ali, né? E eu acho isso Sim, muito legal, esse querer algo mais, estão em busca de algo mais. Eu tenho muitas amigas da época da igreja que hoje fazem constelação familiar, que já fizeram Theta Healing, que já fizeram qual que é dos pontos da cabeça? É uma terapia que cuida de vários pontinhos que vai eu fazer. sei, pera. Inclusive, Sei uma qual que você tá pessoa falando. Barra de Access, não é? táxis, exato. Inclusive, uma pessoa bem próxima a mim, extremamente religiosa, se abriu para receber o novo. E se você conversa, não, como foi? Olha, foi bom, eu senti os benefícios. Então, eu acho que as pessoas estão abrindo a mente para a questão de religião e para a questão da espiritualidade, né? Eu não vim aqui para pregar que a religião é ruim, muito pelo contrário, mas a Sim? espiritualidade ela liberta você Muito. em muitos aspectos. Ela liberta você de se sentir de verdade e de ser livre dentro das suas concepções. De bater no Muito. peito e falar, essa é a minha verdade, viverei a minha verdade e terei as consequências de minha verdade. Então, eu acho que é muito esse processo que nós mulheres que estamos num meio, que temos uma coisinha aqui que fala, né? Quando eu falo de mulher, é porque a gente tem uma coisinha aqui que fala. E a gente vai dando Sim, cada vez mais voz para essa coisinha que fala, que é a nossa intuição, que é a nossa espiritualidade, que é a nossa ligação com o nosso eu superior. Então, chamem como quiser, mas é essa coisinha que fica aqui, né? E se você alimentar essa coisinha que vem como um presente, você vai alimentando, dando esses pequenos momentos durante o seu dia, né? Se envolvendo também, entendendo que isso é parte do ser humano. Todos nós temos capacidades mediúnicas, todos nós temos capacidades sensoriais, muito além dessas que estão na nossa pele. Então, quando você vai se muito. dando isso, você vai expandindo a sua consciência. Isso, para mim, é Olha, a espiritual. Carol Piva aí tá dizendo, cá, maravilhosa. Você que é, Carol, linda, obrigada. Então, é muito isso. A gente. Eu escrevi um texto essa semana que fala muito dos meus processos internos, que é entender que eu sou o templo, eu sou igreja.
eu sou terreiro, eu sou mesquita, Sim. entendeu? Então, quando você entende de verdade, porque olha, é um processo. Muito. A gente chora, a gente grita, a gente urra, a gente sente raiva, a gente sente ódio, a gente sente tudo. Tudo. E Sim. aí, quando você vai trazendo um pouco de um dia de cada vez, vai trazendo um pouquinho menos de dor e um pouquinho mais de amor por você. E aí você reverbera, né? Então você vai trazendo um pouquinho mais de amor para você, você vai entendendo que você é templo, que as suas práticas, elas são maravilhosas dentro da igreja, ela é maravilhosa dentro da mesquita, ela é maravilhosa, mas você pode praticar a sua espiritualidade de maneira una, não una, mas uma com o uno. E se eu quiser ser uma com o uno dentro da minha casa, eu posso. Eu gosto. Aí eu falo para você, quer ir a templos? Vá a templos. Porque é muito bom você também comungar com pessoas de mesma Sem vibração. dúvida. Mas isso não é uma exigência. Isso é um querer. Isso é uma vontade. Isso é porque eu gosto. Isso é porque Sim. eu sou também parte disso. Mas não que eu precise ser. Porque eu sei. Sim. Quando eu aciono aquela centelha divina que habita em mim, seja aí que eu ia falar, seja numa meditação, seja num banho, seja acendendo um incenso, seja buscando ali um instrumento musical. Eu fui buscar um instrumento musical, depois de um período aí, eu fui buscar um instrumento musical que me fizesse bem, né? Que me fizesse sentido, que para mim tocasse aqui, ó, que me ligasse com o divino, que quando eu estivesse só eu e aquele instrumento, eu iria para o céu, para Aruanda, para colônias, que eu iria para naves e eu escolhi um instrumento e ele me leva para esse lugar. Então, ele Sim. é instrumento do divino na minha vida. Então, eu acho que é isso. É buscar dentro desses pequenos, dessas pequenas pausas que a gente faz durante o dia, esse amor por você, esse amor pelo divino, esse amor que reverbera. Porque se eu me amo, se eu estou bem comigo, eu vou levar esse amor para o meu marido, eu vou levar esse amor para os meus bichos, eu vou levar esse amor para o meu vizinho, eu vou levar esse amor para quem entrar em meu caminho. Sim. Uma coisa dentro dessa história toda da gente alimentar também a nossa espiritualidade, é também alimentar quem nós somos, né? Muito. É Muitas a gotinha, mulheres, né? eu vejo muitas mulheres buscando aí você vê, eu recebo em consultório, às vezes, pessoas que têm tantos problemas com relação à sua autoestima, com relação a, poxa, mas então quando você começa a entrar nessa conexão com o divino, e não que isso seja de um dia para o outro, mas tudo isso que eu estou falando é um exercício, né? Para a gente ter músculos, a gente vai à academia e treina. Essas coisas também são treináveis. Tudo isso, Muito. essas conexões são treináveis. Esses momentos que a gente começa a ter com a gente e que a gente vai vendo que fazem realmente efeito lá no final, a gente vai treinando também, né? É, reconhecer que a gente é ser espiritual, que a gente está vivendo na matéria, né? Que essa é um momento em que a gente transitório dentro da minha É isso que eu falo, verdade, transiciona isso. entendeu? Eu acho que dentro desse contexto de como eu me conecto, é, é, ser grato também ajuda bastante, né? E essa semana eu tive uma lição linda de um ser de luz que falou: seja grato pelo que você tem e saiba administrar aquilo que você tem. Seja fiel no pouco e o Sim. muito eu te darei. Então, se você não consegue, né, ser grato, e assim, é uma sensação, isso é uma prática que eu adotei na minha vida, e eu não estou falando da boca para fora, é uma prática que eu adotei para a minha vida. Eu levanto e agradeço
Obrigada por estar viva, obrigada pelo ar que eu respiro, obrigada pela água do chuveiro que eu vou usar agora, né? Então, às vezes a gente quer ser grato pelo grande, esquece de ser grato pelo básico, Pela base. a mente de gratitude que a gente pode ter, né? Então, ser grato também, isso movimenta muito essa nossa conexão com o divino. Praticar o perdão é uma coisa muito interessante. Quando eu estava pensando sobre isso, eu falei, eu vou falar sobre perdão. Praticar o perdão Mas faz parte, é sim. anteriormente, é você todos os dias praticar um pouquinho. O perdão, você vai liberando perdão para sua mãe, você libera perdão para o seu pai, você vai liberando todos os dias um pouquinho. E quando você vê aquela ferida, que só de falar ela já te doía, um dia você vai conseguir falar dela sem lágrimas nos olhos. Sim, sim. É libertador quando isso acontece. Então, isso também Muito. conecta muito. A gente deixa de ter uma barreira, Demais. né? Eu penso no perdão, eu fico imaginando o perdão assim. O divino está aqui, aqui. Eu estou aqui. O perdão é como um cano, né? Quando uma Uhum. água, muita raiva está aqui, ela funciona como uma barreira. Vai passar? Vai, mas não na intensidade que poderia. Então, aos pouquinhos a gente vai Sim. liberando. Hoje eu falei para uma pessoa assim, me perguntou, como é que você tá? Eu falei, poxa, estou me curando, estou me curando, estou curando essa ferida. E hoje eu consigo falar desta ferida sem soluçar. Então, isso, aos pouquinhos a gente vai liberando perdão, a gente vai liberando o outro e vai, muito mais do que liberar o outro, a gente vai se liberando. Então, Sim. isso também é uma prática que nos conecta muito com Deus, com o divino. E Com tudo, né? exatamente, dentro desses pequenos momentos, você introduzir ali uma oração, seja uma oração, não importa se é uma oração do Pai Nosso, que é uma oração já feita, se é uma oração que você vai fazer de maneira espontânea, não importa. Que você se conecte através da oração, porque a oração também ajuda muito. E uma coisa que eu aprendi lá, na Igreja Batista, e que eu nunca vou esquecer, é a força que tem a palavra dita, a palavra proferida. Então a gente também tem que ter muito cuidado quando a gente profere alguma coisa negativa, porque a gente Sim. vai volta, porque tudo está imerso em energia. Tudo. Cíclico. Então, Ó, deixa eu só dar um recado aqui. Carol, vai ficar salva, fica tranquila. Tá tudo bem. Salvaremos. O Sidney está dizendo aqui, opinião do Cid. São escolhas de caminhos, porque o uno e o divino só estão em nós. exatamente, sim, S- exatamente. Sim, né? Sim, sim. Acho que faz muito sentido que quando você propôs, né, da gente poder falar sobre as mulheres modernas e que acho que na verdade a gente está falando mesmo dessa questão dessa contemporaneidade, de quanta coisa a mulher o tempo inteiro tem que dar conta, e que às vezes ela esquece desse pequeno detalhe. E é isso, né? Tipo, pô, eu só consigo ficar em paz se for 10 minutos do meu banho, quando eu consigo 10 minutos. Que bom. Então, tira aqueles 10 minutos e quando aquela água toca o seu corpo, você agradece aquilo, você sente aquilo de verdade. Se você tiver mais 5, você pode fazer outra coisa, né? Não proferir reclamações. Ah, a gente você é santa, você nunca reclama. Reclamo, tento corrigir, inclusive, porque é isso, a gente não ganhou asa. Mas quando falam, né, tem não é um provérbio, mas fala que quando você reclama, você está clamando, né? Aquilo mais de uma vez. Então, quando você usa disso, você fala, pera, não preciso, né? Dá para trocar? Não quer dizer que eu tô feliz o tempo inteiro. É isso, a gente não tá falando que ninguém aqui, agora todo mundo é unicórnio e a vida é cor-de-rosa e temos muito arco-íris. A gente está dizendo que sim, nós mulheres também enfrentamos muitas questões. Também lidamos com preconceito, também lidamos com 300 BOs, mas o que a gente está querendo dizer é possível, além das terapias, de uma igreja, de um culto, uma gira, seja lá o que você escolher,
você fazer a sua conexão com você. Porque é isso, teu corpo é teu templo, é tua casa, é teu refúgio. E aí, como é que você tá cuidando dessa igrejinha que é você? Né? Como Eu, porque dizem que tipo, eu não posso ser um templo, eu tenho que ser uma capelinha porque eu sou pequena. Então tá tudo certo. Dentro de 1,56 m eu sou uma capelinha. Mas é isso, né? Tipo, é cuidar disso. é isso, sabe? Não importa o tamanho da sua igreja, né? Eu acho que eu estou num processo bem assim de tentar melhorar realmente como eu cuido Uhum. da minha casa interna, uma coisa que você está fazendo que eu deveria estar fazendo, que é tomar água, né? Que é um exemplo, que, né? Então, eu acho que ninguém aqui é anjo. Se a gente não tivesse que aprender, a gente já estava lá em Aruanda e não é Ah, esse o caso. Então, a gente tem muita coisa para aprender. Eu acho que isso equivale a essa troca que nós temos hoje com as pessoas com quem nós nos rodeia. Essa troca, ela é fenomenal. Porque você me traz algo, eu te levo algo e a gente vai trocando essa energia. Porque é uma troca. Não é só compartilhar, é uma sempre. troca. Existe uma troca. Então, eu fico, às vezes, pensando que muita gente acha que, né, estou melhorando meu nível de consciência, agora vai ser tudo legalize, paz e amor. Existe uma romantização em cima disso, né? Agora, quando você começa um processo, você está aberto e está sujeito a muitas coisas, Tudo. a ter que Sim. olhar muitas coisas. Eu, durante um tempo, eu olhei, não olhando, olhei meio que... Mas chega um momento em que o universo, ele se encarrega, assim, de maneira muito única de fazer, A porta escancara, né? entendeu? Aí não tem mais jeito. É olhar, e aí você vai lá no fundo, lambe a água do poço, e aí você vai aos poucos melhorando. Se olhando, acolhendo. Nossa, você tem ódio? Tem, vem cá, ódio, vem aqui, deixa eu te dar um beijinho. Vamos entender o que a gente pode fazer junto. Qual a polaridade do ódio que eu posso utilizar dentro da minha vida de maneira positiva? Porque existe uma maneira. A raiva. Então, é fácil? Não. Tem choro, Nunca. tem de tudo. Tem apatia, tem dias e tem dias. E assim na vida. Eu estava falando para uma pessoa ontem. Gente, é muito. Quando a vida for retilínea, quando for tudo muito reto, quando for tudo muito calmo, existe até uma palavra que descreve essa linearidade. Não é linear, mas existe uma palavra. Gente, acabou. Se for linear, é isso. Sim. Se for linear, acabou. É. Aí a gente fala, Olha aquele negocinho do coração, né? Ele tá exato. assim, na hora que fez isso aqui, é óbito, zerou. Tá aqui para viver esse sobe Altos e baixos. sobe e desce da vida, tentando não deixar que ele exacerbe e caia de maneira tão drástica. Então a gente vai mantendo o controle para manter aqui, ó, tu, tu, entendeu? É isso. Não vai ser linear, bebê. Quando for linear, acabou. Então, Sim, eu sinto que cada vez mais pessoas têm entendido que buscar o divino ou buscar o sagrado está muito mais do que buscar para dentro do que buscar para fora. E sem dúvida. eu aprendi isso a duras penas. Chinelando. Então, Sim, e ainda estou nesse processo. E não sei, e eu acho que eu vou permanecer nele até o meu desencarne. E tudo bem, a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo. muito, E muito. amadurecendo, e evoluindo, e amadurecendo. Aí você cai, aí você levanta de novo. É a vida. E eu acho Você que sabe que a terapia holística você tá falando uma coisa agora que eu não vou deixar passar antes da gente ir caminhando aqui, mas a minha finada mãe, né? Às vezes eu fazia alguma coisa, ela falava assim, nossa, mas logo você, que é tão espiritualizada, fazendo isso, eu falava assim,
Ainda bem, porque se eu tô falando, se eu tô fazendo, senão quando eu tô viva, né? Quando isso, tipo, não acontecer mais, aí se preocupa. Então, enquanto eu tô esbravejando, enquanto eu tô caindo e levantando, eu tô vivendo, né? Tô parando. Óbvio, hoje eu tenho uma outra consciência de muitas coisas que fiz e talvez não faria, mas todos os meus tombos me fizeram chegar hoje aqui, isso que eu sou. E é assim, né, Li? Eu escutei uma vez que a gente vai estar no nosso processo de desligamento, lá pertinho do nosso desencarne, a gente vai estar aprendendo. Aí eu fico imaginando, né? Eu desencarnando, um monte de gente me desligando. Peraí, que eu quero. Como é que é isso mesmo? Então, eu acho que é esse, é o desejo também de aprender. A gente tem que buscar conhecimento, sim. Se você gosta de uma vertente e você curte aquilo, vai atrás, estuda, busca. Dedicação também é importante. E a gente estava falando de dedicação, dedicação é importante, a gente tem que se dedicar. É igual o exercício físico. A gente vai lá na academia, entra, exercita, né? Toma whey depois. É isso. E a prática da espiritualidade é igual. A gente tem que estudar, tem que se dedicar sim. Tem que ser de uma forma que, para cada um, a leveza é de um jeito. A minha leveza é diferente da Sim, sua leveza, mas que seja leve para todos. Então, se para você é leve não ler, igual meu marido não curte ler, mas ele curte outras formas de estudo. Então, cada um tem a sua maneira. Ache a sua maneira, busque a sua espiritualidade, busque no dia a dia estar conectado com aquilo que te faz bem, música, mantra, toque um instrumento, use o banho como uma ferramenta de limpeza. A gente não vai conseguir, eu não vou conseguir deixar aqui para vocês o campo de força, porque a gente já está na hora, né, Li? sim. Então, em Mas, cima da nossa hora. mas eu vou Mas, ô, deixar. Cá, faz o post e compartilha comigo que eu subo. Sabe quando você coloca para a pessoa ser sua colaboradora? Se não souber, eu te explico. E aí a gente faz isso. Ou então a gente combina e faz semana que vem aí na sua página. E aí a gente já junta os dois públicos e aí a gente consegue sortear, porque no meio do caminho a gente nem falou do presente que tinha para dar. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos marcar esse encontro para a próxima sexta-feira. Junta a galera lá que segue a minha página, a galera que segue a sua. E aí eu vou dar de presente para essas pessoas que estiverem conosco algo especial que eu preparei, tá bom? Combinado. Li, gratidão imensa de falar com você. Eu te amo de paixão. Você é uma Eu irmã. também. E que bom que os tabuleiros da vida são sacolejados e a gente se reencontra, né? Gratidão, Sempre. gratidão a todos que entraram, que saíram, que entraram de novo. Gratidão, axé para todos vocês. Arro, namastê. Que vocês tenham um final de semana assim incrível, que seja de muita bênção, de muita luz. E se precisarem, segue lá a página. Karina FHSU, underline terapias holísticas, tá? Segue lá, se precisar de alguma coisa, se precisar de um help, tamo lá. Só chamar. Fechadinho. Meu amor, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada realmente a todo mundo que esteve por aqui. A gente se vê então semana que vem lá no seu perfil para bater mais um papo e aí fazer os nossos presentes e as nossas coisinhas que eu também quero entrar nessa história aí. Combinada? Fica com Deus. Tchau, Beijo, você tchau. também. Tchau, tchau. Que delícia. Foi muito bom, né? É sempre muito bom poder conversar, estar aqui com vocês. Sexta-feira à noite a gente é um dia típico, geralmente a gente conversa de quinta, mas é isso. Quando o convidado só pode ir de sexta, a gente vem de sexta. Se pode ir de quinta, a gente faz de quinta. O importante é estar com vocês aqui. Beijo grande no coração de vocês. Até a próxima semana. Tchau, tchau.